No JavaScript, mesmo se eu utilizar const, eu ainda consigo modificar o objeto. Como é que eu previno que isso ocorra? Bom, para isso você pode utilizar o Object.freeze do JavaScript, que é isso que você vai aprender nesse videozinho. Mas antes da gente partir para o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo e, sem enrolação, bora pro conteúdo. Eu tô com o VS Code aberto, então vamos para um exemplo prático para que nós podemos entender o Object.freeze. Primeiro de tudo, eu vou criar um objeto, então vai ser const config, é igual aqui a abre e fecha chaves, e a gente vai ter aqui um campinho chamado API URL, que o valor disso aqui vai ser https dois pontos barra barra código ao ponto ponto com barra API. Então esse aqui vai ser a nosso campo aqui dentro desse nosso objeto. E aqui eu vou só dar um console log para que a gente possa ver como que esse objeto ele está definido. Então, vou pegar aqui, vai ser um node app.js, executar, e tá aqui o nosso objeto, tá? A gente pode aqui, por exemplo, chamar delete config.api URL. Então, salvei, vou testar. E rodando isso aqui, a gente vê que nós conseguimos deletar aquele campo aqui do nosso objeto, né? O campo API URL, e de fato foi deletado. E aqui no console log ele não está mais sendo exibido porque ele foi deletado com sucesso, tá? Mas vamos dizer que a gente não quer que isso seja possível. Então, para que isso aconteça, a gente vai chamar aqui objects.freeze e aí a gente passa o objeto que nós queremos congelar, que no caso se chama config. Então, feito isso, salvei e vou executar aqui novamente. E mesmo a gente chamando ali o delete, né, o nosso objeto ele ainda possui ali o campo API URL, ou seja, não foi deletado. Mas a gente não teve nenhum erro no nosso console. E isso acontece porque a gente não estava utilizando o JavaScript aqui com o useStrict. Então, se tivesse aqui com o useStrict, né, eu vou reexecutar aqui. Aí sim, né, agora sim a gente vai ter um erro aqui no nosso console, aqui, né, delete config.api URL. Não podemos deletar essa propriedade do objeto, tá? Então, para que tenha erros no JavaScript com isso, a gente precisa colocar aqui o use strict, do contrário, vai somente o código vai ser executado, mas sem o erro, tá? Então, basicamente, isso aqui que a gente precisa colocar para que aconteça o erro. E aí você me pergunta, funciona com array? Funciona assim. E aí eu vou falar para vocês o porquê, tá? Então aqui eu vou comentar esse console log aí, eu vou colocar aqui um outro console log, e ele vai ser um type of esse array aqui vazio, tá? Então, salvei, vamos executar isso aqui novamente. E o tipo ali do array, ele é objeto. Então, a gente consegue também congelar aqui arrays. Então, só para exemplificar, então eu vou pegar aqui uma const, vai ser example array. E isso aqui vai ser um array aqui com um 2 e 3, tá? E aqui, só para exemplificar, né? Vamos fazer o exemplo completinho. Exemplo array.push. Vamos colocar aqui o valor 4, tá? Aqui no console log nós vamos colocar essa variável com o array que nós acabamos de criar. Vamos executar e tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Porém, se nós chamarmos ali o object ponto .freeze e passar aqui como parâmetro essa variável do nosso array, que é o example array, então vou salvar aqui e vamos ver. Tá executando aqui normalmente. E por que isso aqui está acontecendo? Porque basicamente eu congelei o objeto depois que eu adicionei. Então, para que isso aqui funcione corretamente, a gente precisa pegar aqui e congelar antes de fazer qualquer modificação. Então, beleza. Agora sim, né, a gente não conseguiu adicionar essa propriedade aqui, né, esse ponto push aqui. Agora eu vou comentar aqui todo esse código aqui e vamos voltar aqui para o nosso objeto config. Então vamos dizer que dentro desse objeto nós tenhamos aqui um outro objeto. Por exemplo, vamos adicionar aqui um campo chamado security, por exemplo, security, ou melhor, vamos adicionar aqui um database, vai ser database, o valor, e aqui dentro vai ter aqui eh, password, tá? Só para exemplificar. Então a gente vai ter aqui o database password, tá? E a gente congelou aqui, né, object.freeze, e agora eu vou chamar aqui embaixo
o config.database.password. Aqui em cima ele tá sem valor, né, tá com uma string vazia. Eu vou botar 123 e aqui embaixo eu vou colocar 456, tá. Então eu fiz isso e agora eu vou aqui, descomentar aqui o console, para que a gente possa ver como é que está o nosso objeto. E vamos lá, reexecutando aqui o nosso código, a nossa senha mudou. A gente tem o nosso objeto config e dentro dele tem o campo database, que ele é um outro objeto, e a gente conseguiu modificar este outro objeto. E para que a gente não consiga fazer isso, aí o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar e congelar esse outro objeto. E beleza, então agora eu vou resetar o meu código e tá aqui a nossa senha aqui com 2 e 3, tá. Ela não foi modificada nessa linha aqui que nós colocamos, porque a gente pegou e congelou esse segundo objeto ali também, tá. Então dessa forma aqui, a gente consegue ter um objeto dentro de outro objeto, e a gente que acaba precisando tendo que congelar os 2 de forma individual, para que a gente tenha essa forma ali de não modificar um objeto que ele já esteja dentro de outro objeto. E aí, tu conhecia o Object Freeze? Comenta aqui embaixo aqui, o que que você achou ali do Object Freeze, se você já pensou ali de um caso ali para o uso em um seu projeto, deixa tudo aqui embaixo nos comentários. Fechou, gurizadinha? Muito obrigado por assistir, deixa o like aqui embaixo e até o próximo vídeo, valeu!